que eu quero pedir uma salva de palmas para o meu amigo, meu querido Rafael JK. Boa tarde, pessoal. Fudeu, não posso falar palavrão? Como é que é? Tá bom, vou ser um gentleman. Ok. Minha esposa tá aí, acabei de casar, né? Tem que fazer uma moral. Bom, pessoal, boa tarde. O Alfredo colocou uma palavra que, sem dúvida de tantas outras que ele colocou também, a gente tem que ir atrás do lucro. E muito se fala em e-commerce, mas nós temos que pensar que, como qualquer outro negócio, ele tem que dar lucro. E como qualquer outro negócio, ele é um negócio factível a quebrar. Hoje, a cada 10 lojas prontas no Brasil, a cada 10 go-lives aí de loja virtual no Brasil, 8 quebram, 8 fecham. Então, como não entrar para essa estatística é uma das coisas que eu vou dar aqui para vocês hoje. Bom, falando um pouco sobre mim, tenho mais de 10 anos aí no mercado de marketing digital, internet. Há 8 anos tive uma iniciativa, queria agradecer meu sócio, Felipe está aqui, de fundar a Sander Digital, hoje uma das maiores agências de e-commerce do Brasil, dentro do quadrante mágico, inclusive da Vetex. Também sou professor de e-commerce de uma das maiores instituições de ensino aí do Brasil. Fui indicado em 2017 como um dos melhores profissionais de e-commerce e estou aqui para transmitir um conhecimento intenso para vocês. Espero que vocês gostem. Bom, vamos começar, né? Como começa quebrando uma loja? Acho que o Alfredo, ele colocou muito bem algumas questões e eu vou refrisar algumas outras. Mas o grande lance é: você começa quebrando uma loja virtual sem planejamento. E essa coisa de planejamento, quando a gente fala de planejamento, é aquela coisa chata, fazer o BP, precisa fazer o BP, precisa fazer o business plan, precisa ter um contador bom, porque o contador pode quebrar a tua empresa se você não tiver um contador bom, né? Então, tudo isso tem que ser pensado como qualquer negócio, né? E saber quais são os custos verdadeiros, isso é muito legal. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, porque tem um DRE simplificado no próximo slide, onde mostra alguns custos mensais que vocês vão ter dentro, para quem for empreender no e-commerce, dentro de uma loja virtual. E uma curiosidade, no Brasil, para vocês terem uma noção, quem tem loja física aqui ia ter um infarto, né? Mas a cada 100 pessoas que acessam uma loja virtual, 1 a 2, bem eficiente, é que efetivam uma compra. Então, você tem que ser muito eficiente em vários pontos que eu vou tratar aqui hoje para a gente poder elevar essa barra, porque nos Estados Unidos a gente tem lojas que convertem 30%, 40%. Tudo bem, tem um amadurecimento do mercado, mas eles são muito bons no que fazem. Aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, mas para vocês terem uma noção, uma venda de R$100 aqui no e-commerce, com um custo de mercadoria vendida, né, o CMV, de 60%, eu tive no final, aí, em margem de contribuição, uma venda de R$100 com custo de 60 pelo que eu paguei, fora os outros custos que eu costumo dizer que são um pouquinho diferentes de uma loja física, mas o dinheiro só vai para outro lugar, sobrou R$3,50, talvez dê para comprar uma balajuquinha. Então você tem que investir em ter volume de venda, você tem que investir em ser mais eficiente. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos com 50 lojistas que faturam entre 200 a 300 mil reais. Esses indicadores não tirei da minha cabeça, tá? Então quanto você vai gastar aí com antifraude, porque na internet você tem a questão do chargeback, da compra não reconhecida, quanto que você vai gastar com plataforma, se tem imposto, se você está no Simples, independente de qualquer coisa, quanto você vai gastar com armazenagem, quanto você vai gastar com entrega. Isso é muito importante. Um bom gerente de e-commerce, e olha, para quem está aqui e pensando em transição de carreira e tudo mais, quem não está aqui para abrir uma loja, quem não está aqui para nada disso, quem está pensando em transição de carreira, gente, sem brincadeira, a gente tem praticamente 4 clientes dessas marcas que o Harley mencionou, 4 clientes pedindo para a gente indicação de gerente de e-commerce lá em São Paulo, 15, 20 mil reais CLT e não tem. Não tem para indicar, sem brincadeira. Então, assim, é um mercado que, claro, para você ser gerente de e-commerce, você precisa ser muito multidisciplinar, você tem que entender de vários pontos que eu vou tratar aqui hoje, e também muito bem de produto. Então, para isso, vocês imaginem que tem um certo esforço. E aí, isso pensando num custo de marketing, que hoje, em média, a loja gasta entre 10% a 15% de um custo de aquisição, então eu paguei aqui R$15 por um cliente e eu vendi a 100, e eu vendi um produto a 100. E aí a gente fala dos marketplaces, né, como o Alfredo comentou. Eu tenho aí hoje C9, B2W, Dafit, Carrefour, CIA. Todos eles abriram e disseram assim, olha, mandem catálogo, a gente faz um contrato, você manda teu catálogo aqui para mim, tá? Eu vou vender o teu produto, ou seja, é ROI garantido, você não paga nada para investir, né, na frente, no AdWords, no Facebook, você tem que pôr dinheiro na frente. Aqui você não paga nada,
só paga a comissão dele, né? Aí depende, varia um pouco de negócio para negócio, moda é um pouquinho mais do que isso que eu coloquei aqui. Mas olha que interessante, e aí me perguntam e me falam, pô, 15% para o marketplace é caro. Cara, olha a margem de contribuição que sobra aqui, 9%, sem risco, tá? Então, por quê? Ele assume alguns custos na operação, por exemplo, o marketing é dele, a operadora lá do cartão é ele que vai passar, a fraude é ele que vai cuidar, você vai se preocupar com o quê? Com entregar o produto. Então, o marketplace hoje é uma atração enorme para vários clientes. Eu tenho cliente que faturava, sei lá, 40, 50 mil reais na loja virtual comum. Depois que conectou em marketplace, deu tração, ele começou a faturar 200, 300, 400 mil reais. Legal. Só que você não pode ser preguiçoso, e aí é o ponto. Se você for preguiçoso e ficar dependendo dos marketplaces, sempre dos marketplaces para vender, isso pode ser um tiro no pé. Você não pode esquecer de fazer sua marca, você não pode esquecer de trabalhar bem a sua base de e-mail, os seus clientes. Por quê? Porque os clientes do marketplace, quando vem uma venda do Submarino, da Dafit, o cliente é de quem? É dele, não é teu. Nem o e-mail do cliente você recebe no pedido. Então é muito importante dar atração, tem que estar conectado no marketplace, é interessante, mas tem que tomar muito cuidado com esse ponto, ok? Marketplace, basicamente, quando eu tenho aí um grupo como a B2W, hoje o Submarino, o Shoptime, né, um grupo grande, ele diz assim, olha, você como lojista, você pode colocar o teu catálogo de produto via plataforma, via integração, sobe catálogo de produto aqui comigo e eu vou divulgar teu produto, está aqui na minha loja. Quem comprar esse produto, eu vou descer o pedido para você entregar, em troca de uma comissão de 15%. Para vocês terem noção, Submarino, 50% hoje das vendas é marketplace. Eles não estão comprando mais certas categorias de produto. Então você vai lá vender o teu produto lá no B2W, você não vende. Eles estão conectando via marketplace, sem risco para nenhuma das partes. Eles ficam sem risco de estoque, giro, né? E você sem risco também, entre outras questões. Então, você tem uma comissão que você paga para ele, para o marketplace. Legal? A plataforma vai te cobrar alguma coisa também, nesse sentido, para você ter tecnologia, você vai pagar o imposto, você vai pagar armazenagem, mas isso te dá tração. E uma das coisas muito bacanas que a gente está vendo agora aqui acontecer no Brasil são trocas de catálogo entre lojas que têm alguma sinergia. Por exemplo, eu vendo roupa para bebê e tem um outro e-commerce que só tem carrinhos para bebê, de uma marca. Eu vou lá, troco o catálogo com ele, desço o pedido para ele e fico com uma comissão do que ele está vendendo. Isso é uma inovação muito grande. Grandes players no mercado estão fazendo algo do tipo, que a gente chama de B2B2C. Um exemplo é a Souvenir, que é cliente nosso. Imagina, a Souvenir vai começar a vender direto no e-commerce, uma indústria vendendo direto no e-commerce, tinta. E, cadê o canal, né? As revendas vão ficar malucas, a Souvenir vendendo direto. Muito pelo contrário. Hoje, quando você entrar no site do Souvenir, a primeira coisa que eu peço é o CEP. Quando você der o CEP, o que vai acontecer? Você vai para um produto... Quem vai estar aparecendo lá no Buy Box, né, onde tem lá os nomes dos lojistas, são as revendas da Souvenir. E quando você comprar, esse pedido não vai para a Souvenir, vai para a revenda mais próximo do seu CEP te entregar. E ele vai ganhar dinheiro. Então, não é que eu estou conflitando mais com o canal, eu estou agregando mais vendas ao canal. É um modelo completamente disruptivo e é isso que está fazendo, inclusive, muitas indústrias entrarem para o e-commerce. E tem um mito, né? Será que ter uma loja virtual é mais barato do que ter uma loja física? Tem que ter um pouco de cuidado com essa questão, né? Eu acho que assim, você aluga uma loja no shopping, né? Você tem um ponto, você aluga a loja no shopping, você está sendo beneficiado pelo quê? Pelo tráfego, você está pagando um aluguel, e está sendo beneficiado pelo tráfego de pessoas que estão passando lá na porta, né? E pela qualificação também, dependendo do shopping. Então você está pagando pela qualificação e pelo tráfego, certo? Você abriu tua loja, .com.br, quem está passando na frente? Ninguém. Você tem que fazer o quê? Divulgar. Então, o dinheiro só vai para outro lugar. Legal? É bem importante saber disso. E olha que interessante esse gráfico aqui que apresenta, a gente está falando de marketplace, quando a Amazon, nos Estados Unidos, em 2008, abriu e se tornou um marketplace em 2008. Isso é tão incrível, porque você para pensar, você fala assim, cara, a Amazon em 2008, aqui no Brasil, gente, o primeiro marketplace que eu tive acesso, vocês vão até dar risada, mas é verídico. Alguém já comprou coroa para velório no e-commerce? Eu fui convidado em 2011 para lá conhecer o Case. Eles estavam falando de consultoria, novos projetos e tal. E eu cheguei lá e falei, nossa, cara, vai chegar aquele clima lá, cheio de flor e tal.
Não tinha nada. Eu falei assim, como assim? Não. Eu estou conectado em 200 floriculturas no Brasil inteiro. O cliente fez um pedido, eu envio para a floricultura, ela entrega e eu ganho uma comissão. Ou seja, hoje tem conceito para definir que ele é um marketplace de coroa para velório. E é muito interessante, né? Porque, inclusive, a gente fez um bolão. A Hebe, quando morreu, a gente vendeu 400 coroas. Só no dia que a Hebe morreu. Agora ele está esperando o Silvio Santos, acho que vai ser o próximo recorde. Gente, o Alibaba, ele é o maior varejo do mundo sem ter um produto em estoque, né? Vocês devem ter ouvido em várias palestras isso. Eles já são maiores que a Amazon e eBay juntas. Para vocês terem ideia, isso foi o que ele falou para o fundador do Walmart. Ele falou, se o Walmart quiser ter 10 mil novos clientes, ele vai ter que construir toda uma estrutura. E eu vou precisar de apenas 2 servidores. E um desafio grande que nós estamos fazendo dentro dos nossos clientes, hoje, muito forte dentro da agência, além de vender conveniência, que é o que você tem que vender na internet, esquece, você não vai vender preço. Você vai ter que vender o quê? Conveniência. Entrega no mesmo dia, né? O same-day delivery, alguma coisa você vai ter que fazer para vender mais conveniência, mais eficiente. E uma das coisas que a gente está batendo muito forte é a gente começar a vender para outros países. Tá? Hoje aqui, por exemplo, em Latam, gente, se vocês forem ver o e-commerce em Latam, Chile, Argentina, tem 2, 3 tecnologias, 3, 4 agências. É um mercado completamente... talvez o nosso Brasil em 2009 no e-commerce, para vocês terem noção. Enquanto a crise bate aqui na nossa economia, o e-commerce no Brasil cresce 2 dígitos ao ano. Né? Então não é mais uma opção. E quem define o preço de venda, esquece esse negócio, eu vou colocar... Claro, você tem que fazer essa continha, né? Eu vou colocar um markup de tanto no produto. Aí você vai ver se está sendo mais caro que todos os seus concorrentes, você não tem nem marca. Isso é interessante, eu tenho um cliente lá em São Paulo que ele tem lojas físicas de cosméticos em lugares populares. E uma vez ele falou assim para mim, falou assim, pô, Rafa, eu estou vendendo um esmalte aqui, super famoso e tal. E um cliente ligou e perguntou se era roubado, se estava vencido. Falei, como assim? E o saque, gente, é uma das melhores coisas para a gente ter insights. E eu fui ver, realmente, Sephora, todo mundo estava vendendo a R$ 29,90. Ele estava vendendo a R$ 17,90 e não vendia. Se ele fosse a Sephora a R$ 17,90, tinha acabado o estoque em menos de 1 hora desse produto. Porque eles têm branding, eles têm marca. Esse cliente não tinha marca. Nós elevamos o preço do esmalte e começou a vender. E aí a gente entra na história do valor percebido também. Então, eu não posso nem estar muito acima e nem muito abaixo dos meus concorrentes. Isso é um desafio quando eu falo de brigar por preço. Então, a briga por preço hoje, ela tem que ser a briga por conveniência. Quem é mais eficiente em entregar no mesmo dia? Quem é mais eficiente em atender melhor o consumidor? Quem é mais eficiente? Gente, pizza. Vocês pedem pizza, é que talvez vocês não veem na fatura, mas a pizzaria na tua esquina, na esquina da tua casa, você paga lá R$4 para o cara te entregar. Esse esquema de frete grátis aí, eu preciso dar frete grátis para poder converter. É uma excelente promoção, mas não fecha a conta. Né? Vocês viram que acabou a folia do frete grátis. Antigamente tinha bastante. Eles viram que eles criaram um monstro, não fecha a conta. Então, um cliente nosso de moda Prime, por exemplo, eu cobro R$20, o motoboy estava ocioso, eu cobro R$20 para cliente que comprar até meio-dia, eu levo o produto no mesmo dia. O ticket médio dele é R$800. É um público mais Prime. Hoje, e ele tem Sedex, frete grátis, um dia útil. Gente, 90% paga os R$20, recebe no mesmo dia. Tá? Experiência do cliente no e-commerce aqui no Brasil também não é das melhores, então você precisa ter um atendimento decente. Gente, não coloca um imbecil para atender o cliente de vocês. De verdade, não é brincadeira. Isso viraliza de uma maneira que vocês não têm noção de como pode acabar a marca. Uma vez eu fui num cliente nosso, eu falei, cara, quem montou a sua fanpage no Facebook? Ele... Sem problema nenhum com isso, mas precisa ter alguém com competência para cuidar de uma fanpage. Todo mundo sabe aqui, né, que não é nada fácil. Ele falou assim, cara, acho que foi o meu estoquista que montou. Eu falei, caraca, você não tem nem acesso à fanpage. Ele que montou, ele que está colocando coisa, você nem está sabendo. Né? Isso é um perigo enorme. Plataforma de comércio eletrônico, gente, não é o calcanhar de Aquiles, não é o responsável pelo sucesso da loja. Né? Tem muita coisa aí, como o Alfredo falou, não é só a tecnologia. Você precisa ser eficiente em ter uma boa oferta, você precisa ser eficiente em ter uma boa entrega e ser muito eficiente em marketing. Comércio eletrônico é para quem gosta de comércio, né? Então vocês vão ter lá o cliente que vai te ligar, vai xingar tua mãe, você vai falar amém, vai mandar um presente para ele, né? Vai tratar ele bem, e isso é normal. E também você vai ter que ter o tino de comprar e vender. Então, comprar, né, produto, negociar com o fornecedor, você vai ter que ter também essa habilidade. E um projeto de e-commerce, eu costumo dizer, subir minha loja, está tudo certo? Não.
você precisa pensar que não tem início, meio e fim. Tem o que a gente chama de Go Live, coloquei no ar, e evolução contínua. Hoje, se vocês entrarem na Netshoes ou na Wine e acessarem daqui 1 hora, de novo, esses mesmos sites, vocês vão ver alguma coisa diferente, que eles estão testando. Vocês viram a taxa de conversão, 1, 2%? Gente, se eles incrementarem, pelo volume de visitas que eles têm, se eles incrementarem 0,2 na conversão, é muito dinheiro. Então, eles testam o dia inteiro. E o que eu preciso fazer para ser eficiente no e-commerce? Primeiro, eu preciso otimizar muito bem as minhas campanhas de marketing. O que mais acontece, foi exatamente isso que o Alfredo falou, eu não posso ficar dependendo, eu investi milhões numa plataforma, num layout, daqui a pouco eu vou falar de marketing digital com o cliente, ele fala assim, não tenho R$1.000, por exemplo, para investir em marketing digital. Aí ele fala, cara, nadou, morreu na praia, né? Você está com uma Ferrari e não consegue botar gasolina, ela não vai andar. Esquece. Então, faça um bom planejamento em como que você vai alocar a sua verba de aquisição. E aí vocês têm que estudar Growth Hacking para poder otimizar essa história toda. Eu estudo muito Growth Hacking. Gerenciar melhor também a experiência do usuário. Eu acho que é aquela velha história, né? Eu entro numa loja para comprar, tem loja que eu tenho que querer muito comprar. Nossa, você faz um esforço lá e vai, procura o produto, aí a busca do site não funciona. Esquece, isso já não dá mais, isso não é para amador. Omnichannel, gente, essa história do Omnichannel, todo mundo fala de Omnichannel. Eu costumo brincar com o lojista, principalmente quando ele tem loja física, né, que ele quer falar de Omnichannel. Eu falo assim, cara, se ele comprar no e-commerce, ele pode ir na tua loja física e fazer a troca? Ah, não dá. Cara, então nem começa a falar de Omnichannel, esquece. Ah, não posso, que é franquias, e aí vai dar rolo com franqueado. Eu falo, esquece, é a marca, ele está cagando se é de um franqueado. Ele quer saber da marca, ele quer saber se ele vai poder ir na loja mais próxima da casa dele e fazer essa troca. Isso é o mínimo que você pode oferecer para ele. Tá? O CEO da Sony, eu acompanhei o projeto aqui da Sony no Brasil, o CEO da Sony, o cara chegou e falou assim, olha, eu quero que o checkout tenha uma opção de o cara poder pagar pela PSN. Aí todo mundo falou, pra que isso, PSN? O cara virou e falou assim, não, eu quero porque o cara tá lá jogando, né, o meu PlayStation, tá jogando lá, comprando comigo lá, eu já tenho um relacionamento com ele lá, ele já tem um avatar, ele vai entrar no e-commerce da Sony e eu vou perguntar quem é ele vai se sentir ofendido. Olha o pensamento do cara onde já está. Tá? Então, é nessa pegada que a gente tem que ter. Ter o controle desse cliente, o cliente vai querer comprar via WhatsApp, depois ele vai querer comprar no teu e-commerce, depois ele vai querer ligar e de repente comprar com você também, de repente ele vai querer ir na tua loja física e só fazer um retira na loja. Gente, vocês não imaginam quantos e-commerce com retira na loja, né? Então o cara só quer deixar pago, chegar na loja e retirar o produto, né? E ir embora. Ele quer essa conveniência para ele, é o suficiente. Então, pensar que hoje o consumidor ele consome realmente em diversos canais já não é mais tendência, já não é mais questão de futuro, isso é o presente, você tem que ter informação dele integrada em todos esses canais. E como que eu não entro para essa estatística, né? Eu falei para vocês, dos 10, 8 morrem. Primeiro, gente, não insiste em agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, você não consegue agradar todo mundo. Vocês concordam que... Lembra aquela taxa de conversão que eu falei para vocês, 1 a 2%? Vocês concordam que existem personas, existem grupos de clientes que têm mais afinidade com o seu tipo de produto, principalmente se ele for nichado, que de repente esse grupo de cliente que tem certas afinidades, eles convertem mais, né? Mulheres de tanta e tanta idade, que são de tal carreira, convertem, sei lá, 20% no teu e-commerce. E você está insistindo em fazer mídia para todo mundo, acelera onde você tem mais conversão. Acelera onde você tem mais conversão. Alguém conhece a plataforma da Naveg? E aí essa é uma dica que eu quero deixar para vocês, que é muito bacana. A Naveg é uma plataforma gratuita, depois leiam os termos para vocês entenderem o porquê. Mas você instala no seu blog, você instala no teu site, no teu e-commerce principalmente, para você ter alguns insights. Olha que interessante. Ele te dá alguns perfis de público, porque ele tem uma rede neural onde ele entende, né, quem que é esse tipo de perfil de público que está acessando o teu site, de forma qualitativa. O Google Analytics te dá dados mais quantitativos. O Naveg vai te dar dados mais qualitativos. Então tem os batalhadores, os exploradores, os ostentação, conservadores. E aí um exemplo, se você descobriu que o teu público é o ostentação, e ele fala que a cor de maior afinidade é o vermelho, por que você não testa banners com fundo vermelho na tua loja? Olha que sacada. Legal? Isso pode aumentar a tua conversão. Se você descobre que ele tem de tantos e tantos anos,
que é o teu público que mais converte, que ele está em tal classe social associado, que ele tem tais interesses e tal localização, por que você não acelera a mídia e drive a mídia para esse tipo de público? Que você vai ter uma alta conversão. Mas não, a gente tem sempre que ficar atirando, parece que atirando para todo lado. A gente não pensa num fator extremamente importante. Eu dou uma aula de 4 horas sobre esse tema chamado clusterização. A gente tem que pensar sempre nos clusters. E olha que bacana o que ele te dá de informação, essa ferramenta. Ela vai te falar qual que é o grau de interesse dessa galera. Ó, essa galera está interessada em fotografia, tecnologia, música, economia e finanças. Isso vai te dar vários insights do que você vai escrever no blog da tua loja. Isso vai te dar vários insights como ser mais eficiente na usabilidade do teu e-commerce. Legal? Fica a dica aí. Inclusive, acabou a privacidade na internet, né? Depois que você viu o titio Mark tampando o microfone e a câmera, porque alguma coisa ele sabe, hashtag teoria da conspiração, mas aqui, por exemplo, ele já te dá algumas informações interessantes, né? Olha lá, gênero, escolaridade, estado civil, classe social. Ó, quem mais converte é quem? Um exemplo, tá? Aqui não está essa informação de conversão que eu coloquei por questões de sigilo, mas 35 a 59, de repente, é o cluster que mais converte. Ele é solteiro, ele é classe AB e ele é homem. E ele tem uma taxa de conversão com você de 15%. Você vai acelerar o quê? Essa galera. Legal? Gente, isso aqui é bizarro. Quantos e-commerce pedem a data do seu nascimento, que não é nenhum campo obrigatório para um payment, nada, ok? E ninguém faz nada com isso, né? O Rafa ontem mostrou lá do bolo, né? Dos caras que entregam um bolo, achei incrível. E quantos e-commerces vocês deixaram essa informação, data de nascimento, e nem um parabéns te mandaram no dia do seu aniversário? É bizarro, não é bizarro? Eu acho que se você for pedir informação, utilize ela para alguma coisa. Esse é o ponto, ok? Então, se você pede alguma informação, utiliza ela para alguma coisa. Isso aqui é um cenário muito interessante e, de novo, para quem não vai conseguir enxergar, acho que é importante, vocês vão ter acesso a isso. São alguns cenários, isso é um cenário real de consultoria, onde, é só botar mais dinheiro em mídia que eu vou vender mais? Não. Existem algumas métricas extremamente importantes que nós temos que analisar aqui. Primeiro ponto, vocês veem um cenário aqui, com 57.400 visitas, uma conversão de 2%, que já é bom. Captou aí 1.148 pedidos, com um ticket médio, a média do ticket R$ 150, teve uma receita de 172.200. Só que dessa receita que vocês vão captar, tem gente que não vai pagar o boleto, tem gente que vai esperar o boleto chegar na sua casa, é sério. Vai esperar o boleto chegar em casa. Então você tem que avisar que não, que o boleto está aqui, você pode imprimir, manda por e-mail também, só para garantir. No dia do vencimento, não é problema nenhum, dá uma lembrada nele, tá? Recupera o boleto, né? Ok? 70% aí pagou. No cenário 2, como que eu faço para faturar mais de 200 mil reais? Colocar mais dinheiro em mídia, vai trazer mais visita. Legal, de 57 mil para 102 mil acessos. Eu investi aí no mínimo mais 20, 30 mil reais em mídia, tá? Legal, eu tive 215 mil. Vamos para um outro cenário, mantendo o mesmo volume de visitas, só aumentando a taxa de conversão. Como que aumenta a taxa de conversão de um comércio eletrônico? Melhorando a usabilidade, melhorando a qualificação. Para quem que eu estou fazendo a mídia, então, no cluster, né? Tudo isso faz com que aumente a tua taxa de conversão. Exemplos. Foi para 2,8. Então, eu converto hoje, daqueles 57 mil acessos, sessões, eu não converto mais só 2%, eu converto 2,8. Eu fui mais eficiente nessa métrica. Então, agora, ao invés de 120, eu já faturo 168. E aí, uma outra métrica que nós mexemos nesse e-commerce foi o ticket médio. Ele fazia 150 de ticket médio, aumentou para 180. Como aumenta o ticket médio? Gente, quem comprou esse, também comprou esse, compre junto, vai lá no checkout, complementa seu tratamento com esses produtos aqui, manda um e-mail depois. Gente, ele comprou um iPhone com você. Isso eu fazia em 2010, a gente fazia planilha. Hoje a automação de marketing resolveu isso. O cara comprou um iPhone com você. Deu uma semana, você já entregou o iPhone, legal? Você vai mandar o que para ele? Um e-mail com acessórios de iPhone. Nossa, isso vai converter muito. Você não vai mandar o mesmo e-mail para a tua base inteira. Por incrível que pareça, isso ainda é feito, e ainda por grandes companhias. Então, o cluster é extremamente importante. Então, aumentei o ticket médio. Já fui para 200 mil, sem investir mais nada em tráfego, só melhorando a eficiência dos meus indicadores. E, por final, eu comecei a melhorar a minha conversão de pagamento. Ou seja, ao invés de 70% das pessoas que estão pagando,
eu converto mais 5% porque agora eu faço recuperação de boleto, que é uma coisa que ninguém faz. Ah, não pagou o boleto, deixa lá. E lembrando, hein, o boleto reserva o estoque. Se você dá 3 dias para o cliente pagar o teu boleto, vai ficar 3 dias o seu estoque lá reservado. Se você não tem cobertura de estoque, outro cliente com Mastercard Black vai tentar comprar lá teu produto, cheio de limite, cheio de felicidade, não vai conseguir, ok? Então eu tive 96 mil reais de faturamento com o mesmo tráfego, só melhorando alguns indicadores. E é aí que a nossa barra do e-commerce tem que ser elevada, né? Não a compra de mídia desenfreada, e sim como que eu ajusto esses indicadores. E para isso a gente tem que acompanhar o mercado, acompanhar a evolução dos e-consumidores. Pô, legal, como que é o comportamento? Agora ele vem no mobile, mas ele finaliza no desktop. Esse ano está aumentando as finalizações de compra também no mobile. O mobile já é correspondente a mais de 50%, 55%, 60% dos acessos de uma loja. E a gente tem que entender isso e ser mais eficiente. Se é no mobile que ele quer comprar, eu preciso ter uma excelente experiência para ele no mobile. E aí algumas coisas que vocês devem saber antes. Primeiro, a usabilidade do design, eu acho que sempre tem que andar junto. A gente já fez vários desafios quanto a isso. Uma marca grande de cosméticos que a gente atende, eles usavam preto em tudo, né? E aí eu falei, cara, não faz sentido. Esse botão comprar ele tem que ser verde. Aí a gerente de marca quase está com um brand book na minha cabeça. Falou, não, você é louco, você vai estragar a nossa marca. Eu falei, tá, mas não pode ser preto, porque não chama atenção. Botão comprar depois da foto num produto é o que tem que chamar a atenção do seu usuário para ele converter. É o que nós chamamos de call to action, certo? E a gente achou lá um rosa, um lilás na cor da paleta deles e converteu 35% a mais por causa de um botão, uma troca de uma cor de um botão. Legal? Então a gente tem que pensar nisso. E outra coisa, o desenvolvedor subiu o meu e-commerce, ele falou que está perfeito. Cara, ele é o pior cara para falar que está perfeito. Ele já está viciado no processo, né? Quem tem que falar que tua loja está bem feita, está bem construída? É o teu público, tua persona, né? No mínimo, o teu colega tem que ter acessado e conseguido finalizar uma compra, ok? E nós, cada vez mais, entramos na questão que eu acredito em Deus, e eu falo isso muito lá na agência, para todos os outros me tragam dados. Tá? O e-commerce não é mais um exercício de fé, ele é estatístico. Então, hoje, todas as ações que nós vamos tomar dentro de uma loja, seja alterar a cor de um botão, mudar um botão de posição, melhorar a qualificação da mídia, tudo data driving, né? Tudo é drivado por dados. Google Analytics, gente, nenhuma ferramenta de milhões de dólares. Google Analytics é uma excelente ferramenta, mas é que nem o Photoshop para designer. Cara, você tem que saber mexer, você tem que ser criativo e extrair o que tem de melhor naquela ferramenta. O Google Analytics é fantástico, mas você tem que saber o que olhar, né, como olhar, que decisões tomar. Você pegar um relatório e falar assim, pô, o relatório está pronto. Legal, o relatório está pronto, mas e agora? O que eu faço com isso? Com esse monte de informação? As empresas grandes que falam de Big Data hoje, os caras estão sofrendo porque eles têm um monte de informação e não sabem o que fazer com aquilo. Né? E o grande desafio hoje é você saber, de fato, entender o dado e, principalmente, tomar uma ação a partir daquele momento, daquele relatório, daquele dado. Pô, e-mail marketing, que eu disparei a taxa de abertura de 10%. Nossa, tá legal, tá dentro do mercado. Esquece isso aí. Eleva a tua barra. Você tem que sempre pensar em elevar a tua barra. Você não é igual ao mercado. Você não quer conversão de 1%, 2%. Nós temos lojas lá que fazem 7%, 8% de conversão. Mas por quê? Porque todo dia a gente está drivado a dados, sem achismos. Legal? Esse aqui é um funil, depois vocês acessem ele e estudem um pouquinho ele também. Eu acho que vale bastante a pena, porque foi uma pesquisa isso aqui, de novo, não é da minha cabeça. Então, eu tenho muita gente acessando uma loja, poucos ainda chegam no carrinho de compras. E aí, você chega no carrinho de compras, você vai lá e bota lá um banner falando assim, veja a última do meu blog. Não! O carrinho de compra, você tem que pôr o cliente num cativeiro, entendeu? Sabe assim, cara, não tem nem que ele clicar no logo para voltar. Não, você prende ele lá. Você fala assim, você tem um botão aqui para você apertar agora, campeão. Finalizar a compra. Só esse botão. Você entendeu? Mais nada. Eu quero colocar ali um banner no rodapé. Esquece, sem link, sem nada. Checkout, então, você limpa tudo. Tira o menu da loja, tira tudo. Não é, eu vou voltar para ver a calcinha que eu esqueci de comprar. Não, finaliza essa aqui. Vamos garantir o gol. Legal? Preciso investir em interface e flexibilidade para um checkout. Então, o cliente passou o cartão e não tem limite. Você dá a opção dele utilizar 2 cartões? Interessante. Você dá a opção do boleto? Interessante. O débito online, que seja, ok? Então tem que ter outras opções para o seu cliente conseguir
finalizar a compra. E aí, claro, fazer um bom processo de recuperação de compras. Um e-commerce hoje eficiente, está em torno de 2,5 aí de taxa de conversão, mas, de novo, eu sempre falo para todos os nossos alunos que esquece isso, vamos sempre pensar em mais. O Brasil precisa aumentar essa taxa de conversão, precisa de amadurecimento. E você vai se expor, não adianta, né? Vai ter Reclame Aqui, vai ter gente no Facebook falando alguma bobagem, e você vai ter que tratar isso como algo que faz parte do seu dia a dia. E, principalmente, uma das coisas que a gente coloca para o pessoal tomar muito cuidado é: tira tua vaidade e teu jogo emocional com o teu negócio, né? Quanto já vi de dono de loja puto da vida, o cliente está totalmente fora da razão dele, ele vai lá e escracha o cliente em redes sociais. E aí vocês já sabem o que isso vira, né? Vocês sabem muito melhor do que eu. Então, você vai se expor, não tem jeito. O cliente não é mais bobo, né? Essa história de Black Friday não dá mais para brincar de tudo pela metade do dobro. Black Fraud, esquece. A Black Friday tem que ser utilizada de maneira inteligente e trazer resultados de maneira inteligente, principalmente para clientes da sua base. E uma das coisas que eu dou um destaque, né? Muitos falou também de CAC, né? O custo por aquisição, também CPA. Não olhar só ROI, tá? Só o retorno sobre investimento. Olha também o quanto custou cada venda naquela mídia. Então, eu investi R$10 mil no Facebook, ele me trouxe R$100 mil de venda, divide um pelo outro, quanto custou cada venda? Quando você fizer isso por mídia, depois você faz isso e tira o global da tua loja. Isso vai te dar várias sacadas. Cupom de desconto, por exemplo. Caraca, eu vou fazer um cupom de desconto de R$20 porque o meu CPA médio da loja é 35. Tá valendo a pena você dar cupom de R$20 para clientes. Então, fletar, que nem o Alfredo falou, né, de repente, né, R$20 está valendo a pena para você, se o custo médio é 35. Né? Isso varia muito também, qual é o melhor CPA, isso varia muito de como que é o seu ticket, teu produto, tua margem, e por aí vai. Não existe o melhor ROI, não existe o melhor CPA, isso tudo vai variar de mercado para mercado. Eu preciso investir em aquisição de cliente e, de novo, eu preciso olhar todo dia o meu Google Analytics, quanto faturou na plataforma. Cara, eu coloquei R$100 no AdWords, quanto isso me voltou. Eu coloquei R$1.000 no Facebook, quanto isso me retornou. E eu jogo muito o jogo da divulgação além do Google e do Facebook, né? Olha só que interessante, isso aqui a gente chama de mix de mídia. Isso aqui é um exemplo, tá? Pode ser que vocês, várias mídias que estão aqui, ninguém nunca ouviu falar. Gente, o Bing tem vida. Tem vida o Bing, cara. Tem gente lá. Coloca R$100 lá e paga as palavras-chave. Você pode até... É engraçado, você pode importar as campanhas do Google AdWords lá, do Bing. Ads, muito legal. Então, você coloca lá as suas campanhas no Bing. Eu tenho clientes que convertem super bem no Bing. Eu tenho lá, de repente, vindo do Bing, eu tenho 4% da minha receita. O que mais me dá medo, gente, é quando eu olho um e-commerce, ele está lá, 80% da receita vindo do Google AdWords. Vocês sabem muito bem, né? A gente não controla o lance no Google, né? Entra um concorrente, entra mais gente botando mais dinheiro. Gente, o ROI de hoje, de 2018, né? O investimento que a gente tem que ter para ter o resultado de hoje é totalmente diferente de 2008, 2009. 2008, 2009 a gente colocava dinheiro, era ROI 10, ROI 20, dando risada. Hoje acabou essa brincadeira. Hoje eu tenho que ser eficiente. E para isso, a gente tem que mixar os canais. Buscapé, aí é uma estratégia também. Produto que você tem preço, coloca no Buscapé. Produto que você não tem preço, não coloca lá, né? Estratégia, de novo, de catálogo. Aí eu tenho afiliados, tenho Zanox, eu tenho Facebook Ads, mais 4%. Eu tenho Critel, já ouviram falar na Critel? Né? Faz remarketing, aquele que você sai do site, ele te persegue até o inferno com os produtos para você comprar. Né? Mas isso é maravilhoso. Na Black Friday, por exemplo, funciona super bem para a gente no nosso dia a dia. Tem que ter um tráfego interessante já para poder trabalhar com eles. Dá para fazer também no Google. E-mail marketing, gente, o que acabou não foi o e-mail, foi o amadorismo. Legal? Então, assim, e-mail marketing tem que ser feito de maneira inteligente, clusterizada. Isso funciona. E aí eu tenho orgânico, CPC, mas a grande dica para um e-commerce lucrativo é aquela velha história que vocês já devem ter ouvido falar dos pais de vocês, muita gente falando que não deposite os ovos em uma cesta só, né? Aqui você tem que ter um mix, né? Eu não tenho lá 80% da minha receita refém de um único canal. Eu tenho que ter um mix de canais. Legal? Aí, só para fechar, a gente tem alguns assuntos quando a gente fala de machine learning, né? Eu falei um pouquinho para vocês sobre aquela situação de saber quem é o cliente que converte mais. E machine learning está melhorando, gente. Antigamente, eles não conseguiam distinguir o que era um cachorro do que era esse docinho. E hoje, já melhor do que um humano, a machine learning sabe falar. Isso melhorou muito de anos para cá. E aí,
no e-commerce, nós já utilizamos, por exemplo, análises preditivas. Olha que sacada. Eu tenho aqui, por exemplo, eu faço uma pergunta. Pô, esse cara é ótimo, né? É homem? Sim. É usuário de Mac? É. Porra, então a chance de conversão é 38%. O que eu vou fazer? Eu vou levar um homepage diferente para esse cara. Porque eu sei que com esse cara a conversão é de 38% nesse cluster. Dados históricos. Eu aprendi isso. Legal? Ah, não. Ele tem mais de 2 visitas no site? É. Então eu tenho uma chance de conversão de 7%. Eu vou levar os produtos que ele já acessou das últimas vezes, vocês já devem ter visto, e vou recomendar na prateleira do Home de novo. E aí eu vou converter mais nesse cluster. Legal? E aí, para fechar, eu quero contar esse case de sucesso para vocês, que é incrível, e como que vocês podem utilizar o que a gente chama de, anotem esse assunto, chama-se personalização de conteúdo. Eu defendo muito que o e-commerce que você vai visualizar, independente do canal que você vai acessar, é diferente do que ela vai visualizar, né? Aqui é diferente, eu tenho uma loja de apartamentos e eu coloco touca para o cara que está acessando do norte e do nordeste, eu tenho certeza que eu vou converter menos do que se eu colocar toucas, né, de frio no meu homepage para quem vem do sul, de repente. Ok? Faz sentido? E eu preciso trabalhar isso na minha estratégia de vitrine e prateleira. Qual que foi a sacada aqui? Um comércio eletrônico de cosméticos, a gente fez um estudo e entendeu quais eram as regiões, as cidades com maior impacto de raio ultravioleta num feriado prolongado como esse. E nós decidimos criar um homepage diferente. Para essa galera específica, eu identificava, é fácil identificar isso. Eu identifico, é daquela região? É. Então, eu mostro um homepage completamente diferente. O que eu coloquei? Eu coloquei uma prateleira de produtos filtro solar, né, todos os produtos para cuidados de skincare, e falei assim, olha, na sua cidade está tendo um alto índice de raio ultravioleta. É melhor você se proteger com esses produtos aqui. A taxa de conversão dessa galera, lembra da taxa de conversão média e-commerce, 1, 2%? Desse cluster que acessava dessas regiões, 7,3%. É aí que você tem um e-commerce lucrativo. É pensando assim, fora da caixa, ok? E aí a gente tem hoje ferramentas como o Watson, etc e tal. É incrível, né? O Watson hoje tem uma ferramenta, a gente fala de e-mail marketing, você aperta um botão, ele aprende que horas que ele abrem geralmente os e-mails. E você aperta um botão, ele dispara um e-mail marketing, por exemplo, no horário que ele costuma abrir o e-mail, para ele, onde ele costuma abrir o e-mail, e no horário que ele costuma abrir o e-mail. Realmente a coisa está ficando tensa, né? A privacidade acabou, já perceberam isso. Mas a gente tem que usar isso, obviamente, com ética, né? E muito cuidado para a gente não ferir a ética do negócio, porque isso pode voltar contra a gente. Bom, vocês viram que o Rafa tem que aplicar as coisas. Vocês viram que o Rafa ontem teve uma sacada, né? Do ManyChat. Quem já entrou no ManyChat aí? Chatbot. Quem já entrou no ManyChat? Gente, o ManyChat é incrível, tá? Dá para vocês fazerem diversas ações. Eu vou dar uma sacada para quem tem e-commerce agora, que eu vou publicar no grupo de Growth Hackers do Rafa, inclusive. Ontem eu estava contando o case para ele. Eu vou abrir essa sacada para vocês. Vocês sabem que o ManyChat é um chatbot onde você configura ele e você consegue enviar uma espécie de broadcast. Você envia uma espécie de e-mail marketing, só que via Messenger do Facebook. Gente, a taxa de abertura é insana. É 90%, 95%. É insano. E aproveitem enquanto pouca gente está usando, inclusive. E aí o que acontece? O que eu fiz? Naquela tua página de conclusão de compra, né? Você tem lá uma página, parabéns, você é a melhor pessoa do mundo, você finalizou a compra comigo, o teu código de pedido é esse. O que você vai fazer? Você vai colocar, tem lá no ManyChat, você consegue colocar uma tela na frente, né? Você coloca um Growth Tool lá, você coloca uma tela na frente, um modal, e fala assim, você quer participar do meu clube de compra VIP? Clica aqui no subscribe do meu Messenger, que você vai receber ofertas que ninguém tem recebido. Gente, isso tem feito um cliente nosso faturar, sem brincadeira, R$250 mil pelo ManyChat. Ou seja, eu tenho lá diversos canais, né, de aquisição, e agora eu tenho mais um. Só que o melhor é que depois que ele comprou, esse cliente é teu. E aí você não precisa ter aquisição dele de novo. Então, fica a sacada, coloca o ManyChat no final, capta não só o e-mail, porque o e-mail desce no pedido, mas capta também ele no ManyChat e leva conteúdo para esse cara no ManyChat que ele vai converter legal com você. Bom, estou deixando meu Facebook, meu WhatsApp aí, é meu WhatsApp mesmo, podem me mandar mensagem, meu Instagram. Esse é o meu facebook.com/FJK, digital, minha fanpage. Quem quiser receber todo esse material e não estiver conseguindo, a gente está testando isso, né? Quem não estiver conseguindo fazer a mirinha aqui do Messenger,
entra na minha fanpage, clica lá no começar, que o meu chatbot vai entregar para vocês essa apresentação. Legal? E quem não conseguir, me manda um WhatsApp. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês. É meu hobby predileto, o Harley sabe. Parabéns aí pelo evento. A gente está levando muito a barra do mercado digital com tantos profissionais aqui. E principalmente parabéns aí para todos vocês estarem aqui nesse sábado com a gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E eu vou pegar o Felipe aqui para ele me prestar o celular para a gente tirar uma foto, porque tem que tirar uma foto, né? Claro. Cadê o Felipe? Obrigado, pessoal. Obrigado.